Caríssimos, mais uma vez, bem-vindo a todos. Temos conosco hoje o nosso companheiro Marcos Bentes, valoroso companheiro na divulgação da doutrina espírita, no solo capixaba, participante da nossa federação, contribuindo junto à nossa federativa, e que hoje vai nos brindar com o tema Pensamento e Vontade. Bem, boa noite. A gente vai testando assim vários boa noites para ver se a turma está ligada, entendeu? São 3 boa noites em sequência. Nós vamos conversar sobre a ação do pensamento e o poder da vontade, que é um tema que está nas obras espíritas, nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, e também é tratado sobre o enfoque da moralidade superior no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Médiuns tem uma contribuição muito efetiva dessa questão do pensamento, porque tudo o que envolve a questão da comunicação entre planos, entre os dois planos, visível e invisível, passa inevitavelmente por essas questões vinculadas à ação do pensamento. A nossa abordagem vai ser com base em várias citações, a começar por essa trazida pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que fala que pensamento e vontade são 2 alavancas de propulsão ao infinito e, ao mesmo tempo, 2 elos de escravidão nos redutos infelizes e pestilenciais do inferno das paixões. Nesse alto e baixo que nós vivemos, vamos estar utilizando essas alavancas, ora, para o nosso benefício, alinhado às leis universais, às leis divinas, naturais, ora, os nossos desacertos, nossas dificuldades, nos escravizando pelos pensamentos repetidos, aqueles que estão ainda fazendo parte do processo do homem velho que somos, né, que está aí trabalhando para a sua reforma moral, para a sua reforma que a lei do progresso nos impõe. Introduzindo esse assunto, nós vamos buscar lá em Descartes, que traz essa ideia, o primeiro conceito, né, de que a partir dele nós nos libertamos para uma série de conceituações de entendimento da nossa presença, nossa individualidade, e ao mesmo tempo nos escravizamos e ao meio ambiente onde estamos, que a partir desses conceitos de penso logo existe, o homem se percebe, né, filosoficamente falando, e traz como consequência uma série de relações com o meio onde estamos, a ponto até de hoje viver essa crise, né, do ser humano, de não perceber que ele existe e pensa vinculado a um meio ambiente onde ele faz parte. O meio ambiente não é algo externo a nós, né? Estamos hoje, inclusive, aqui no nosso estado, colocando até vídeo de cantando na chuva, para ver se chove mais, né, Roberto? Para, de alguma forma, diminuir esse impacto que está nos trazendo as questões ambientais. Mas no Penso Logo Existo, a gente vai ver uma consequência disso, que existindo eu crio, né? E André Luiz nos traz isso na obra Missionário da Luz, quando na preparação do Segismundo, que vai reencarnar, então lá no plano espiritual, o autor e o desenhista tentou reproduzir algo que é difícil reproduzir, mas no processo onde ele, se vendo adulto no plano espiritual e agora vai reencarnar, ele tem que adensar o seu campo perispiritual, o seu corpo espiritual, para que ele se alinhe ao óvulo, àquela situação nova que o corpo vai lidar dali para frente. E ele faz isso com o pensamento. Tanto que os companheiros que estão ali auxiliando, os técnicos da espiritualidade que estão auxiliando no processo de reencarnação, de preparação do novo reencarnante, fala para ele, dê trabalho à sua imaginação criadora, ajuda a espiritualidade nesse processo de redução, de condensação do seu corpo perispiritual, para que ele possa ser afinado, alinhado, harmonizado com essa nova configuração física que você vai reiniciar, como todos nós reiniciamos a cada reencarnação. E também criando, a gente transforma, né? E transformar é um ato muito interessante. Esse cara, cientista japonês, ele demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos, sentimentos alteraram a estrutura molecular da água. Ele fez uma pesquisa buscando comparar
quando ele olhou no microscópio a molécula da água, da neve que caía na cidade dele, e constatou que a molécula, quando vista do ponto de vista do arranjo, do desenho dela microscopicamente, tinha um desenho muito elegante, muito simpático. Ele pegou a água da torneira e congelou, olhou a molécula, não dava um desenho tão agradável assim, e começou a pesquisar. E fez uma série de experiências muito interessantes, estão aí na internet, existem os que acreditam, outros que falam que isso não tem nada a ver, mas de alguma forma é uma experiência muito curiosa, e ele foi vendo que não só a molécula da água, das águas comuns, não tinha uma configuração adequada, mas que dependendo dos interlocutores, de quem estava no processo do experimento, ela alterava. Ele vai e coloca pessoas falando coisas, ouvindo um copo d'água, ouvindo uma música, um pancadão, depois congela a água e vê, ouvindo aí uma música de Mozart, uma música mais harmônica, mais tranquila, e congela e vai vendo que existem diferenças nessa molécula. Vê também a questão do pensamento, pessoas pensando em torno daquela água, que arranjo molecular aquela água faria. E aí, nessa técnica, né, que está aí descrevendo, fotografando os cristais com congelamento, ele observa algumas coisas interessantes. Por exemplo, uma molécula de água exposta ao som de uma ameaça de morte tinha uma forma disforme, né, uma forma não muito desenhada claramente. Já uma ao som de um coração, de uma oração, tinha um arranjo bem feito. E aí, quando a gente começa a imaginar nesse processo de criação e de transformação através da criação, o que a gente não faz com nossos arranjos moleculares, com os nossos pensamentos agradáveis ou desagradáveis, né? Pensamentos harmônicos, com certeza vão usar desse material espetacular que existe em nós, que é o líquido, né? 70% do que somos é líquido. Se 70% do que somos é líquido, a gente imagina como esse líquido carreia energias, que o pensamento vai tendo possibilidade de dar maior ou menor aparência agradável, maior ou menor ordem, né? A ciência hoje, que está avançando nessa questão das doenças que são causadas por desequilíbrio, por rearranjo, como o câncer, por exemplo, já fazem um vínculo muito forte a um pensamento, não só daquele que está carregando a doença, como do que tudo que está à sua volta, né? Nós somos um misto de influência aí daquilo que pensamos, daquilo que pensa à nossa volta, do meio onde estamos e das sintonias que buscamos no plano espiritual. De qualquer forma, é uma reflexão importante o que esse companheiro nos deixa para pensarmos sobre que água nós estamos bebendo e que líquidos estamos fazendo circular pelo nosso corpo. Os sentidos nossos nos auxiliam muito a compreender uma série de fenômenos que estão vinculados ao pensamento. A começar, os 5 sentidos mais simples, mais claros, que estão aí à nossa disposição, e com ele nós definimos uma série de questões e que servem de filtro para determinarmos a nossa existência, a nossa relação como um todo, né? São tão interessantes esses sentidos e tão ilusórios tudo que eles nos passam, que a visão, por exemplo, que é o mais espetacular do sentido que temos, ele não nos permite perceber que a Terra é redonda, né? Nem que ela está girando com essa velocidade toda que ela está, né? A gente está aqui nessa calmaria toda, tranquilo. Se a gente sai aqui, anda pela rua, sobe na montanha, ninguém fala que a Terra está redonda ou é redonda. Os sentidos também nos iludem, né? Mas eles são material de trabalho nosso no que diz respeito às relações terra a terra. Mais recentemente, algumas pesquisas começaram a ser realizadas, quer dizer, há mais de 150 anos a doutrina espírita vem falando das contribuições que determinados órgãos e determinados pontos do nosso corpo têm na relação com o plano extrafísico. E esse cientista, o Sérgio Felipe, lá da USP de São Paulo, ele foi um grande estudioso da questão da pineal e mostrou que a pineal, ela funciona, que está ali registrado no meio do cérebro, é como se fosse um corpo pineal, é como tem o tamanho de um grãozinho de arroz, mas que ele, fazendo pesquisa
junto a médiuns desencarnados, com autorização da família, ele seccionando o cérebro passa a ver que a pineal é composta de um cristal chamado apatita, é um mineral, e quanto mais atividade mediúnica, os médiuns mais ostensivos, mais cristais dessa apatita estavam na formação dessa pineal. E ele começa a perceber e confirmar algo que André Luiz, espírito, que divulga nas obras do Chico Xavier, nas diversas obras, a começar com o Nosso Lar, numa profundidade na questão mais científica da visão da espiritualidade sobre o mundo visível e invisível, que esses cristais funcionam como captadores de onda eletromagnética, que nada mais, nada menos são do que o pensamento, né? Então, essa pineal funciona como um chipzinho orgânico, captando pensamento e emitindo pensamento, né? Ela é um correspondente de algo que está na mente, né? A mente é o nosso software, né? O cérebro é o hardware. O cérebro é feito de matéria, vai junto com o corpo aí quando a gente desencarna, né? Agora, a mente continua em atividade, em algum campo, em algum mundo paralelo a esse visível, e nessa comunicação entre vivos ou mortos, ou entre encarnados e desencarnados, é através desse campo, dessa transmissão de onda eletromagnética, que nós fazemos essa movimentação do pensamento. E, funcionando como olho sensível à energia eletromagnética, a pineal, através do estudo do Sérgio Felipe, vem confirmar esse estudo, aquilo que André Luiz já relata nas obras espíritas, sobre essa movimentação eletromagnética, que é o ato de pensar, né? Se estamos nesse processo de comunicação entre nós, do ponto de vista das telepatias, né? Estamos aqui trocando ideias, com certeza alguns de nós têm mais competência nesse sentido, a ponto de sensibilizar a mente de alguém e transmitir o pensamento que está emitindo para o outro. E a gente imagina no campo da espiritualidade, acessando e sendo acessado pelos nossos campos mentais, né? Então, do ponto de vista dos espíritos, né, na verdade, nós estamos aqui trocando o pensamento o tempo todo. Estamos mergulhados num mar de mentes. O campo de encarnados aqui é um número definido, visível. O de desencarnado é um número muito mais amplo, todos em sintonia. Cada um de nós, com certeza, veio acompanhado do seu anjo de guarda, o seu guia espiritual. Quer a gente entenda, utilize esse termo ou não, a espiritualidade deixa claro que para cada um de nós tem alguém cuidando, né, tendo cuidado, tato de sensibilizarmos para os nossos ideais superiores. Com certeza a casa tem os seus companheiros da espiritualidade que apoiam, suportam e auxiliam os trabalhos desta casa. Outros tantos são trazidos nesse momento por sintonia com a gente, com a nossa forma de pensar e agir, estão nesse momento em sintonia com o que estamos pensando, com o assunto que está sendo tratado, porque é de interesse não só o assunto, mas as reflexões que vamos fazendo a respeito desse assunto. Então, na verdade, nesse mar de mentes, o pensamento flui e vai sendo utilizado a pineal para os encarnados, né, e uma glândula correspondente no nosso campo mental, no campo dos desencarnados, aquela correspondência da emissão e recepção do pensamento. O pensamento, segundo Kardec nos apresenta em A Gênese, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. É nesse meio que os espíritos atuam. É através desse campo do pensamento que os espíritos sensibilizam e mandam e emitem pensamento através de imagens, ideias. Ninguém pensa a palavra, a gente não pensa a frase, a gente lê uma frase, mas pensa ideias. Trabalhamos com ideias. E os espíritos também jogam ideias e ideias nós captamos e buscamos interpretar. Assim o médium faz, assim fazemos no nosso dia a dia, quer percebamos médiums ou não, né? Com mediunidade ostensiva que está aí em atividade, atuando junto a alguma
reunião específica, ou aquela que estamos aí no nosso dia a dia, naquele diálogo interno, conversando com alguém que eventualmente nos percebemos nesse diálogo, ou nos sonhos, que é o mero grande exercício da mediunidade, são os nossos sonhos, quando a gente faz aquela projeção, encontra e reencontra espíritos afins, espíritos que estão nos assessorando e outros tantos que têm sintonia com a nossa forma de pensar e agir. Então, é a grande oficina do laboratório da vida espiritual. E a vontade é o atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, o espírito atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vão sendo assim transformadas. Então, a vontade dá polaridade ao pensamento. Pensar, nós pensamos 24 horas. Inclusive, não paramos para pensar que estamos pensando. O pensamento está aí. Esse é um diferencial nosso, esse pensamento contínuo, essa percepção, autopercepção, nos diferencia dos animais inferiores, né? Assim chamados aqueles outros tantos que estão aqui encarnados, alguns domesticados, outros não, mas que não tem o ciclo contínuo do pensamento como temos. A vontade nossa polariza esse pensamento. Pela vontade a gente reergue um pensamento, direciona um pensamento, cria com o pensamento pela vontade. E com esses dois atributos a gente pode fazer, e assim fazemos, tudo que está à nossa volta, daquilo que compreendemos como encarnado, como visível ou invisível. Os espíritos apresentam essa noção de uma maneira conceitual muito rapidamente, a gente vai passar aqui muito rapidamente, dizendo que Deus cria o tempo todo elemento espiritual e elemento material. Isso faz parte da criação. Ambos, elemento espiritual e elemento material, evoluem. E para evoluir, um precisa do outro. Esse é um dos grandes motivos que nós reencarnamos. Nós voltamos aqui à matéria com essa constância, a cada encarnação, no sentido também de trabalharmos a matéria à nossa volta. E processarmos, envolvermos e desenvolvermos essa matéria. O elemento espiritual tem uma série de nominações nas obras espíritas, princípio inteligente, mônada, alma e espírito, sendo espírito esse conceito dessa individualidade que nos percebemos. Já o material, ele pode ser aquele ponderável, aquele que é medido, conhecido, administrado pela ciência atual, na forma de átomo, matéria inorgânica, orgânica, sólidos e fluidos, ou seja, tudo que está à nossa volta, inclusive o ar que está à nossa volta, é uma matéria, né, composto de átomo, está aí, nós estamos aqui mergulhados na matéria. Qualquer movimento nosso, a fala inclusive só chega até vocês porque está usando da matéria para sensibilizar através da movimentação do som pelos átomos do ar, sensibilizando a nosso canal auditivo, e por aí o processo de entrada e saída de som se faz. E a matéria dita imponderável, aquela que a ciência vem buscando compreender e que a espiritualidade nos apresenta com essas terminologias, nos dizendo que todos esses conceitos serão plenamente conhecidos pela ciência ordinária, à medida que ela vai evoluindo e compreendendo a dinâmica espiritual das questões da matéria. O que o pensamento e a vontade atuam é pegar essa matéria mais sutil, ou que está aí composta pelos fluidos espirituais, que segundo os espíritos falam é a matéria básica de tudo que está à nossa volta, o fluido cósmico universal, e os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, atuam nessa matéria, vinculando pelo pensamento e pela vontade, e transformando tudo que está à nossa volta. Os fluidos espirituais são a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, e finalmente o veículo do pensamento como o ar, o do som. Então esse fluido, essa atmosfera espiritual é um material, a matéria-prima do qual toda a comunicação se faz. Inclusive entre espíritos, não importa se estão nesse plano, nesse planeta, próximo a esse planeta, vinculado a esse planeta, ou vinculado a outro orbe, a outro plano. Porque o pensamento, esse fluido cósmico universal, está em todo o universo. Então pode ser sensibilizado e essa informação
está aí fluindo e sendo absorvida, sendo sentida por todos aqueles, por todos nós, encarnados ou desencarnados. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, tudo que está no plano espiritual, assim como tudo que está aqui no plano material, é produto do pensamento. Se a gente parar para pensar, esse copo, ele não nasceu de geração espontânea. Alguém pensou sobre ele, desenhou, mas começou num pensamento. Desenhou e depois a fábrica, com areia, calor e água, produziu. Tudo que está à nossa volta, toda a matéria que está aqui, inclusive nós mesmos, é fruto de um pensamento. Até a nossa aparência física é fruto de um pensamento do qual nós participamos ainda no plano espiritual, e os nossos pais também, claro, pensaram sobre a gente, imaginaram, principalmente os avós. Os avós são mestres em determinar a cara que as crianças vão ter, que eles começam a falar, não é assim que a gente faz? Chega assim, ó, estou vendo criança aí, já começa a fazer essa pressão em cima dos recém-casados. Sonho com criança, vê o ser caminhando, quando é o próprio casal que vê perfeitamente aquele ser que está ali, com certeza, aproximando do casal, porque ele precisa dessa sintonia para que essa reencarnação se processe. Pelo pensamento, os espíritos imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Então, como tudo está à nossa volta, é pelo pensamento. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. Então, as leis que determinam isso são similares às leis que aplicamos aqui no campo da matéria, mas que são necessárias para as imposições, para as necessidades do espírito no processo evolutivo. É a atmosfera desses fluidos espirituais que os espíritos utilizam, por exemplo, para sensibilizar o médium, assim como sensibiliza cada um de nós aqui em vigília. O médium, naquele estado receptivo, ele se deixa receber essa impressão, e seja ela de uma maneira ostensiva ou mais sutil, pela intuição, é recebido imagens, textos, através de imagens, visões, que ele possa reproduzir através do texto, ou da fala, ou das diversas manifestações do pensamento. Então, a ação do pensamento. Os bons ou maus pensamentos sem encarnada afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas? É uma pergunta interessante, né? Os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Então, pensamentos estão aí circulando, com diversas polaridades, bem intencionados, mal intencionados. Se estamos em vigília, se estamos no orar e vigiar que Jesus sugeria, a gente cria uma certa defesa que nos protege dessas vibrações deletérias, porque o nosso campo mental vai criando um campo de proteção de fato. Quando a gente propõe o estudo do Evangelho no lar, é algo similar que a gente passa a exercitar dentro do campo daquele lar, que vai propiciando dentro daquele ambiente uma vibração também de paz, de harmonia, que se mantém à medida que estamos vinculados a essas ideias, a esses pensamentos. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Então, os bons pensamentos trazem essa capacidade de minimizar o efeito das energias ruins, dos pensamentos desequilibrados. Já os maus pensamentos, os de natureza inferior, podem afetar o seu objeto em identidade e circunstância quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Então, só nos afeta aqueles que temos sintonia. Se o pensamento é desarmonioso e nos pega naquele momento que estamos em desarmonia, porque eu não sei se já falaram isso para vocês aqui, mas nós não somos espíritos perfeitos não, tá, gente?
Nós somos espíritos perfectíveis, tendendo à perfeição. Nós estamos no caminho da perfeição. Se tem alguém que se julga espírito perfeito, pode desencarnar, está encarnado na época errada, no momento errado. Nós estamos num momento de espíritos e vivenciando num planeta de espíritos em provação e expiação. Então nós temos os altos e baixos. Existem momentos que estamos em perfeita sintonia, conscientes da nossa existência, da nossa tarefa aqui enquanto ser encarnado. Existem outros momentos que estamos em desarmonia, desatentos, e aí podemos ser influenciados por um mau pensamento. O que vai nos trazer a autodefesa para evitar que energias ruins nos afetem e nos desequilibrem são as reflexões positivas, né? Sobre todos os feitos dessa natureza, seja bons ou maus pensamentos, prevalece a providência divina que opera a execução dos seus desígnios de equidade, com misericórdia e sabedoria. Então ninguém tem algo que não mereça, ainda que momentaneamente. Se algo desequilibrado nos chega, se momentos difíceis nos apresentam, antes de revoltarmos, o ideal, né, o desejado, é refletir sobre isso, né, e fazer desse momento e dessa reflexão algo didático na nossa existência, algo que possa ser utilizado positivamente no nosso processo evolutivo. Que todos nós viemos para sermos felizes, né, nessa existência, na grande jornada encarnatória, reencarnatória. Qual o mecanismo de formação dessas formas pensamentos? Ela começa no cérebro, vai até o coração, volta para o cérebro e se exterioriza tomando forma cheia de sentimento. Daí Jesus ter dito que o nosso tesouro está onde está o nosso coração. De uma forma simbólica, o companheiro Gilson Bordalo aborda essa questão, lembrando-nos, né, que a emoção que carregamos no pensamento, né, vai dar o tom, vai dar a cor desse pensamento, né? Por que nos sentimos tão mal quando emitimos pensamentos desequilibrados para alguém? Porque ele vai parecer alguém e volta para nós através da lei de causa e efeito, mesmo que não atinja a pessoa. Ou de outra forma, ele sai de quem? De nós, né? Se ele sai da gente em desequilíbrio, nós estamos reforçando esse desequilíbrio quando o pensamento é ruim, é desequilibrado. Então, o maior algoz de nós mesmos somos nós quando emitimos pensamento em desequilíbrio. Como podemos ficar mais sintonizados com forma de pensamentos mais positivos? Então, o grande programa, né, que a doutrina espírita nos apresenta para nos sentir com intensidade os pensamentos, para não sentir com intensidade os pensamentos contraditórios, é manter a cabeça ocupada em boas coisas, trabalhar no bem e ler diariamente, ser útil da melhor forma possível e orar sempre. Então, quando os espíritos, ou a Casa Espírita nos convida para a atividade de caridade, está simplesmente nos ocupando para que a gente possa direcionar o nosso dia, a nossa energia, o nosso pensamento para o bem comum, para o bem de alguém que necessita. O ato de trabalharmos pela caridade possibilita ocuparmos-nos com o pensamento, com as nossas ações, em algo produtivo para a humanidade, em algo que seja benéfico para aquele que mais necessita. Essa é a grande tarefa da caridade, nos ocupar, nos transformar e possibilitar que, de forma sutil, pouco a pouco, vamos nos ocupando, nos preenchendo com as ideias agradáveis, positivas, aquelas que trazem o benefício da humanidade à nossa volta e primordialmente para nós mesmos. Como o pensamento pode contribuir em determinados trabalhos, como por exemplo o passe? O pensamento modifica o fluido cósmico universal, imprimindo-lhe uma força energética que acalma, suaviza, modifica as células. Então, como a gente viu anteriormente, as várias possibilidades que o campo do pensamento atua, os espíritos realçam isso, né? E o companheiro tenta reinterpretar o que está nas obras espíritas, mostrando que, apropriando o fluido cósmico universal, que está aí disponível com a matéria básica, que está presente em nós mesmos, está presente na natureza, emitimos do nosso magnetismo durante o passe, e os espíritos utilizam a nossa boa vontade, a receptividade daquele que vem buscar o passe, e colocam pela vontade deles a polaridade, acentua a polaridade necessária para que aquela transmissão energética sensibilize os órgãos,
mais necessitados, os ambientes interiores mais depauperados, aqueles que estão necessitando dessas energias novas, renovadas. Então, quando estivermos envolvidos em pensamentos inferiores, devemos recorrer à prece, que é uma das grandes defesas do nosso mundo íntimo. Com fervor e fé, temos a certeza que os pensamentos inferiores que nos rodeiam desaparecem. Então, a espiritualidade e as várias obras espíritas vêm nos trazer essa ferramenta de trabalho como uma grande matéria de uso, de melhoria e de transformação. Se não estamos bem, vamos para a prece. Se não nos sentimos incompetência de fazer uma prece, vamos ler uma prece. As obras espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem os últimos capítulos cheios de prece para várias situações. Só o fato de lermos uma prece daquela na nossa intimidade, no nosso quarto ali, com a voz falando a prece, vamos ouvindo a nossa própria prece que estamos lendo, já traz um efeito benéfico no nosso campo mental. Então, a prece é a grande transformadora, ela muda, como o dial de um rádio muda a estação, ela não muda nosso campo, a nossa frequência vibratória, atuando na pineal, atuando nessa emissão e recepção, nessa antena psíquica que temos e que permite que, ao mudar pela prece o campo vibracional, a gente possa entrar em sintonia com os espíritos que nos apoiam, que nos assessoram. Exemplo para a nossa reflexão sobre tudo isso que nós falamos. Um grande exemplo da importância do pensamento, do efeito pensamento, está na obra Nosso Lar, aqui retratada com os trechos do filme, que vai mostrando toda aquela cidade no campo espiritual, ali num campo paralelo à cidade do Rio de Janeiro, assim como essa colônia tem outras tantas, e todas aquelas obras, toda aquela arquitetura, e tudo aquilo que André Luiz relata e que o filme tenta mostrar ali, né, todas aquelas construções e mesmo os objetos e a roupa e todo aquele desenho foi criado de que forma? Pelo pensamento. Quem administra aquela obra ali? O pensamento daqueles que estão ali desencarnados, né? O pensamento deles possibilita uma série de arranjos, dando inclusive qualidade para aquele rio azul que banha a colônia Nosso Lar, que traz a água que é usada para o benefício e alimentação de todos que estão ali naquela colônia e que descarrega aquela energia daquela água sobre a cidade do Rio de Janeiro. Assim como outras colônias à nossa volta, com certeza temos outras tantas, criadas pelo campo mental, pelos espíritos que estão ali experimentando aquela passagem, aquele período entre encarnações, né? Nós fazemos o que aqui no campo da matéria? É a mesma coisa. Aqui tudo que está à nossa volta foi criado também pela força do nosso pensamento, que é transfigurado pela nossa ação, pela transformação, pela lapidação, pelo ajuste, pela engenharia que colocamos à disposição. Quando os pensamentos são positivos, equivale a preces direcionadas ao objeto do pensamento. Claro que só fará e proporcionará o bem em todos os sentidos. Uma coisa curiosa, a arquitetura de Nosso Lar foi estudada por vários autores espíritas e não espíritas. E na última Bienal de Arte da cidade de São Paulo, um pesquisador, um artista plástico, mostra as correspondências entre a arquitetura apresentada, ditada por André Luiz e percebida por alguns médiuns que chegaram a rascunhar alguns desenhos que são utilizados nessa obra no cinema, com a arquitetura de Niemeyer e dos seus contemporâneos que construíram Brasília, mostrando que provavelmente Niemeyer bebeu dessa fonte aí no plano espiritual, né? Um artista mostra esses dois trabalhos comparativamente na última Bienal de Arte de São Paulo. Um outro efeito do pensamento espetacular está nessa obra Voltei, que é ditada pelo irmão Jacó, que é o pseudônimo utilizado pelo Frederico Figner. Frederico Figner foi um presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, era uma pessoa de posse, tinha um trânsito muito grande no campo social e, ao desencarnar, se viu, de repente, no seu velório, um acontecimento social, né? E aquilo estava trazendo dificuldade para ele nessa fase de transição. Essa fase de transição, que é recordada amanhã, no dia aceito como Dia dos Mortos, né? Dia de Finados,
é uma fase de muita dificuldade. O espírito, naquela fase de transição, ele precisa de duas coisas somente que a gente pode dar: oração e silêncio. Essa é a contribuição que qualquer pessoa de bem intencionado pode fazer num velório. Mas o que acontece normalmente nos velórios é um pouco longe disso. Às vezes começa assim, mas ao longo vai tendo história, piada e, dependendo do local e da comunidade, até bebida. Nesse velório do Frederico Figner, ele relata nisso no livro Voltei, ele estava em desarmonia, nessa fase de transição, com grande dificuldade, que independe do nosso nível espiritual. Todos nós vamos ter essa fase de transição confusa. Estávamos aqui ligados ao nosso meio, de repente estamos diante do portal para o plano espiritual. E os companheiros da federação estavam caminhando, a federação nessa época era no Rio de Janeiro, saíram da federação e foram até a casa dele, que também era no Rio de Janeiro, e ele relata que os espíritos chegaram no carro onde estava o grupo e falou: ó, a situação não está legal, ele precisa de prece. Então o grupo se concentrou e irradiou uma prece de vibração para que ele ficasse em paz naquele momento. E ele relata o quanto foi benéfico isso para ele, o quanto foi positivo e foi marcante para ele a emissão daqueles pensamentos em conjunto naquele grupo de companheiros durante o velório, naquela fase de transição que ele estava passando. Pensamento e Vontade é o nome de um livro também do Ernesto Bozano, que relata nessa obra que grandes romancistas como Dickens e Balzac, por exemplo, ficavam às vezes obsidiados pela visão das personagens por eles idealizadas ao ponto de as verem diante de si como se fossem personalidades reais. Autores de novela relatam algo semelhante também. Quando eles criam um personagem e aquela personagem é a personagem ruim, que tem que capitalizar todo o ódio da trama, aquela personagem fica habitando o pensamento deles e fica dentro do ambiente. Dependendo do autor, ele tem quase que tomar passe todo dia, porque ele não aguenta mais. A gente imagina, dependendo da personagem, o quanto de radiação mental que o público cativo, aquele que gosta da novela e que acompanha ali diariamente, e que muitas das vezes não percebe isso como uma trama ficcional e descarrega suas emoções, a ponto de alguns artistas se verem em grande dificuldade durante o processo de configuração, de estruturação de um personagem. É muito comum artistas que fizeram os vilões acabar uma novela dessa, ele ter que sair e procurar teatro, alguma coisa, para tirar aquela vibração do campo dele. Por mais hábil que ele seja no processo de lidar com o personagem, sempre é sensibilizado quando não é agredido fisicamente, né? Tem artistas que relatam agressões. Existe uma casa espírita, na época que a Globo atuava no Jardim Botânico, existe até hoje uma casa espírita muito próxima. E nessa casa espírita eles relatam a quantidade de artista que chega e, dependendo do ciclo de papel que ele está fazendo, buscando passe continuamente, para descarregar um pouquinho aquela tensão que ele está vivendo, e alguns até somatizam, né, isso é real, somatizam dores e doenças por conta das irradiações e vibrações que são percebidas durante esse processo. Então, pensamento e vontade está aí à nossa disposição, né? O poder da vontade, ele é vigoroso, né? A inteligência é o farol que ilumina o caminho, mas a vontade é que nos faz caminhar. Então, ele que dá a polaridade no pensamento é a vontade. Trazemos em nós a virtude, o germe da transformação, né? Desenvolver através da nossa vontade. Mas podemos usar essa vontade a nosso benefício, né? Se atuamos através dela, né? Com propostas de paz, de felicidade para a nossa vida e para os nossos semelhantes, né? O grande desafio de todos nós encarnados é passar por isso de viver na matéria sem viver pela matéria, né? Enquanto ficamos vinculados à demanda da matéria, a matéria nos impõe uma série de necessidades que, dependendo do ciclo que estamos vivendo, elas podem ser bem alinhadas, positivas, adequadas ao período carnal que estamos vivenciando,
ou inadvertidamente utilizada, nos trazer dificuldades pelo apego à matéria, por tudo que a matéria nos impõe. Bem, para a gente desenvolver as nossas capacidades, o bom uso do pensamento, né, e colocar pela vontade virtudes adequadas nesse processo de evolução que todos nós estamos inseridos, a gente trouxe aqui alguns exemplos ou uma metodologia interessante de desenvolvimento de virtudes, né? Para dizer que uma palestra dessa não fique só na questão filosófica, vamos colocar um exercício no dia a dia nosso, na prática, com base naquilo que Santo Agostinho nos traz lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, onde ele apresenta que toda essa obra e tudo isso que conhecemos como doutrina espírita só tem um objetivo básico na nossa existência, que é nos possibilitar o autoconhecimento. Pelo autoconhecimento, a gente pode se transformar, pode se alinhar às leis naturais e desenvolver a nossa habilidade. E viemos aqui nessa encarnação para desenvolver virtudes. O Milton Menezes, que já fez uma palestra aqui nessa casa há muitos anos atrás, é um pesquisador, um estudioso dessa área do pensamento lá no Rio de Janeiro. Ele comenta que a gente não precisa desesperar, que ninguém vai nascer mal tolerante, intolerante, e vai terminar uma encarnação plenamente tolerante. Nós não temos competência psíquica para desenvolver todas as virtudes intensamente. Desenvolve de pouquinho em pouquinho. A cada encarnação vamos tornando um pouquinho melhor do que a anterior. Então, por exemplo, para desenvolver virtudes como tolerância, paciência, resignação, uma regrinha básica é essa: nós temos uma virtude a desenvolver. Vamos colocar essa virtude para desenvolver onde? Na vida cotidiana, não tem outro jeito de ser diferente. Não adianta eu pensar assim, eu sou uma boa pessoa, vai ajudar. Se eu pensar assim, eu sou um cara tolerante, mas na prática, no dia a dia, é que eu vou comprovar de fato, e principalmente quem vive comigo do meu lado é que pode dizer, olha, avançou nisso ou não. Quem vai ditar o grau de avanço da nossa virtude é quem está no dia a dia com a gente, né? Então, na vida cotidiana eu vou ter oportunidade de desenvolver uma virtude. Como eu vou fazer isso? Pelas oportunidades que a vida oferece. E a vida oferece inúmeras oportunidades. A todo momento está oferecendo oportunidades. Agora, por exemplo, está nos dando uma oportunidade ímpar de trabalharmos a paciência. Eu já estou há 45 minutos falando e vocês ouvindo, né? Não é uma virtude ter que, nesse mundo, dessa dinâmica do mundo que ninguém quer ouvir mais ninguém, a gente entra na casa espírita e fica 40, 50 minutos ouvindo uma pessoa falar. É um exercício de paciência, de fazer reflexões sobre aquilo sem estar com a língua coçando para querer reproduzir, repetir, levantar o dedo, questionar. Então, oportunidades a vida nos dá o tempo todo. A toda hora nos está colocando uma oportunidade para desenvolver uma virtude. À medida que eu percebo a necessidade dessa virtude, eu vou desenvolver essa virtude, aplicar essa virtude num ato. Um ato virtuoso. Então, meu amigo Vasco queria falar comigo, mandou um e-mail, telefonou, mas o Vasco fica sempre, quando ele liga e pede alguma coisa, é para pedir alguma coisa. Eu não vou dar atenção para o Vasco, não. Vai pedir mesmo alguma coisa, não fui paciente, não fui tolerante. Então, qual vai ser o meu ato naquele dia seguinte, após essa reflexão? Ligar para o meu amigo Vasco. Vasco não é time não, tá, gente? É meu amigo que está aqui presente, encarnado, inclusive. Tem que ligar para o meu amigo Vasco. Fala, o que você queria falar comigo? Que eu não dei atenção aquele dia. Começa a desenvolver a minha paciência, a minha tolerância, né? Esse ato virtuoso, repetido inúmeras vezes, a cada vez que ele ligar, eu tendo a oportunidade de atendê-lo plenamente e realizando aquilo que ele está propondo, de repetição em repetição, esse ato se torna um hábito, né? Tudo que construímos na nossa existência passou por essas caixinhas aí. Não tem como ser diferente. Inclusive, estarmos aqui hoje passou por isso. Ninguém nasce Madre Teresa de Calcutá, ninguém nasce Chico Xavier, ninguém nasce Jesus. Todos esses seres citados construíram as suas virtudes ao longo de várias encarnações. Jesus, com certeza, sentou numa sala, em algum plano, não no plano dessa Terra, do planeta Terra, porque aquele ajudou a construir.
mas algum orbe sentou, ouviu, prestou atenção e foi desenvolvendo as suas habilidades para que ele pudesse, à frente, como espírito evoluído e puro, participasse da construção de um orbe e cuidasse desse orbe, sinalizando para a gente que mais à frente cada um de nós também vai ter essa oportunidade de podermos administrar um planeta. Já pensaram nisso? Hoje eu tenho grande dificuldade de administrar a minha agenda, mas um dia vamos administrar um planeta e devemos nos preparar para isso, trabalhando dessa forma. Até estarmos aqui encarnados com essa configuração física, passou por desenvolvimento de atos que se tornaram hábitos. Respirar foi um ato lá atrás, num processo evolutivo, ainda não enquanto no reino nominal, em outro reino, nas transições de vegetal para animal. Com certeza começamos a trabalhar essas questões da respiração, com certeza começamos a trabalhar essa bomba espetacular que é o coração, e essas reações eletroquímicas que faz com que nos mantenha irrigado o corpo todo, 24 horas durante toda uma encarnação. Tudo isso que hoje é dito involuntário, foi voluntário um dia, foi um ato, uma decisão do pensamento lá atrás, que construiu esse ato que hoje, no campo físico, atua. No campo da moralidade, no campo do pensamento, não é diferente. Nós vamos ter que passar pela construção de atos morais positivos. E essa é a proposta da doutrina espírita. Nos dá a ferramenta, nos dá a informação para que a gente possa, pelo autoconhecimento, desenvolver virtudes e trabalhar em prol da lei de progresso. Então, a conclusão que a gente tem desse material, desse estudo, estamos pensando o tempo todo, estamos polarizando o nosso pensamento com a vontade. Que a gente possa, através dessa reflexão, energizar nossas ideias, né? Alimentar nosso pensamento com boas leituras, com boas vibrações, com boas companhias, em todo sentido, nos alimentarmos, não só fisicamente, mas o ar que nos rodeia também, que faz parte desse alimento físico, mas alimentarmos a nossa mente com ideais e com conceitos, e com livros, e com filme, e com tudo que está à nossa volta, que possibilite, nesse ciclo dessa encarnação, que é de altos e baixos, que nas baixadas, né, nos vales, a gente possa entender o porquê que está ali e projetar e otimizar os tempos nos altos, nos cumes. Essa é a proposta desse estudo, é a proposta que está aí numa série de obras e que, como eu disse, é a base do estudo do Livro dos Espíritos, na conclusão que Santo Agostinho deixa ao final, quando relata a importância do esforço que devemos fazer no dia a dia, como ele mesmo propõe e relata que fazia isso enquanto encarnado, que ao final do dia fizesse uma reflexão de como foi aquele dia, em que pontos nós fomos positivos e atuamos em prol da coletividade, no crescimento conjunto de todos, em que momento nós não fomos tão legais assim, e possamos refletir sobre que correções vamos fazer nesse sentido e no próximo dia colocar isso em prática, esse ato virtuoso em prática. E assim vamos paulatinamente, pouco a pouco, nos transformando para melhor. Essa é a grande proposta da doutrina e que a gente possa estar afinado com ela. Pelo menos essa é a proposta que ela coloca para cada um de nós. Eu agradeço de coração as vibrações positivas de pensamento que com certeza trocamos aqui ao longo desses 55 minutos. Que Jesus nos abençoe, que permita que ao nos retirarmos desse ambiente, possamos continuar nessas vibrações, avaliando a importância do que pensamos, sem desespero, porque haverá, e será normal, pensamentos desequilibrados. Faz parte do nosso processo evolutivo ter altos e baixos. Não vamos nos desesperar, bater na cabeça que não podemos pensar assim. Vamos olhar e ver, né, que aquele momento faz parte do nosso processo, mas que temos a ferramenta fundamental de transformação, que é a prece, que possibilita mudarmos esse dial, mudarmos essa ótica e assim trabalharmos para o bem. Obrigado.